Amém. Vamos para a palavra de Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Marcos 14, do 17 ao 26. Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 17 ao 26. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga espera. Oh, gente, eu estava lembrando que há anos atrás diziam assim: olha, vai chegar a hora que o pastor não vai dizer abram as suas Bíblias, mas ele vai dizer acessem suas Bíblias. E está chegando esse momento. Eu falei agora, abram em Marcos 14. A Amazônia agradece, né? Amém? Então tá, vamos ficar em pé então. Marcos capítulo 14, do 17 ao 26. Quem vai ler para nós é a Vanessa. Vai nos guiar na leitura. Hoje o tema são 3 previsões que Jesus fez na ceia que nos fazem nós nos sentirmos amados. Vamos falar sobre isso hoje. Marcos 14, do 17 ao 26. Vamos ler então. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, oferecendo-o aos discípulos, e todos beberam. E disse-lhes: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pai, obrigado pela tua palavra. Essa página que foi lida, ela está desde o primeiro século intacta. Isso é milagre. Fazem 21 séculos, Deus, que essa página não pôde ser apagada. Nenhum inimigo da Bíblia apagou esse texto. Esse texto está intacto para que possamos trazer à memória o que aconteceu. Obrigado pela Bíblia, palavra de Deus. Obrigado por essa página que foi lida, esse trecho. Abençoe, Senhor, que dela agora, dessa página, possa agora emergir vida, possa sair vida. Vida, nós cremos no poder da palavra. Cremos no poder da palavra, Senhor. Nós queremos declarar aqui, nessa noite, que nós cremos no poder da palavra. Nós cremos que quando a palavra é exposta de forma adequada, nós cremos que algo acontece, Deus. A tua palavra chega a dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E nós cremos nisso, Senhor, que enquanto as palavras vão saindo, Senhor, o Senhor vai atendendo às necessidades, vai trazendo transformação, curas, transformações. Nós cremos nisso, Deus. E nós pedimos, Senhor, nessa noite, Senhor, manifesta através do Teu Espírito Santo, quando a palavra for sendo exposta, explicada, Deus, faça com que vida possa emergir, acontecer aqui nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, queremos também, juntamente como igreja cristã, salva pela graça, queremos pedir, Senhor, trava agora todo ataque do diabo nesse momento, Deus. Senhor, impeça agora, Deus, todo ataque
ataque dos demônios, Deus, certamente, Deus, planejaram coisas para que pessoas não estivessem aqui essa noite. Algumas caíram no caminho e não vieram, mas as que estão aqui venceram as armadilhas do diabo, venceram as estratégias de Satanás e estão aqui de pé. Glória a Deus, Senhor. E a tua palavra vai fazer grandes coisas, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Comece, Deus, a trabalhar, Senhor. Deus, também eu quero te pedir em relação à nossa carnalidade. Somos tão carnais, irreverentes na hora da palavra, distraídos, secundarizamos a palavra. Pedimos, Pai, toca na nossa mente agora, Deus. Toca no nosso intelecto agora. Toca no nosso eu agora, para que nós possamos ter sede, assim como a corça anseia por águas, nós possamos ansiar por Ti, Deus. Que assim seja, para que o Teu Filho seja glorificado aqui essa noite. Em nome de Jesus. Amém. 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 Você pode sentar. Chamar aqui o Edmilson. Muito bom. Bom, vamos falar sobre esse tema. Deus tocou meu coração para estar falando sobre esse tema com vocês. E sobre as previsões que Jesus fez na ceia. Como essas previsões, elas têm poder de nos fazer sentir amado, né? O ser humano, ele tem necessidade de sentir-se amado. Eu fiz uma pesquisa, eu acessei um site chamado Qualicorp, é o nome do site. E nesse site tinha uma matéria. E essa matéria desse site falava sobre os benefícios de ser amado, amar e ser amado, podem trazer para o nosso corpo e para o nosso emocional. Vou repetir. A matéria tem os benefícios na nossa saúde física e emocional que amar e ser amado pode nos trazer. Claro que eu não vou ler toda a matéria, nem vou falar todos os benefícios que tem na matéria, mas eu quero salientar apenas alguns para você saber. São algumas descobertas científicas que eles têm feito, os estudiosos desse assunto têm feito. A primeira é sobre pressão alta. Quem aqui tem pressão alta? Diga amém. Olha a alegria do pessoal, né, gente? Né? A pressão alta não tem nada de, nossa, eu sou alto. Não, a pressão alta é algo muito ruim, né? Segundo essa matéria, o Brasil tem um grande problema de pressão alta. Há uma alta taxa de pessoas que têm pressão alta. Aqui na nossa igreja mesmo, esse pessoal que falou amém, eles têm pressão alta e conseguem dizer amém por isso. Maravilhosa, né, gente? Então, a pressão alta, olha só que interessante, conforme essa matéria, você estar num relacionamento amoroso saudável, não estou falando de qualquer relacionamento amoroso, mas saudável, isso colaboraria para a sua pressão. Olha só, gente, viu? Quando você estiver se sentindo meio carente, diga para o seu marido, minha pressão está alta. Segundo lugar, a segunda descoberta que eles fizeram é que amar e ser amado faz bem para o coração. Segundo eles, segundo essa matéria, amar e ser amado facilita a circulação do sangue. E a circulação do sangue, ter uma boa circulação do sangue, é um fator muito importante para o coração. Para o coração. Terceiro lugar, o cérebro. Amar e ser amado ajuda o cérebro a liberar certas substâncias que são as responsáveis para nós sentirmos felicidade. Quarto lugar, segundo a matéria, amar e ser amado é algo que colabora para a nossa imunidade. O que é a imunidade? Você já viu aquelas pessoas que estão sempre gripadas? Tem gente que está sempre gripada, sempre doente, sempre, né? Isso pode ser baixa imunidade. E então, segundo essa matéria, amar e ser amado ajuda na imunidade. E que em último lugar que eu quero falar é o seguinte: conforme essa matéria, amar e ser amado também pode ajudar pessoas que estão com um alto teor de estresse e depressão. Estresse e depressão. Quando ela está num relacionamento amoroso saudável, isso pode ajudá-la para que ela se levante daquele momento de estresse e de depressão. Mas não é somente essa matéria que fala os benefícios de ser amado. No ano de 2000,
um dos cardiologistas mais conhecidos do Brasil. Eu confesso que eu não conhecia, porque essa área de saúde não é a minha área. Mas eu fui pesquisar e um dos cardiologistas mais conhecidos no Brasil chama-se Marco Aurélio Dias da Silva. No ano de 2000, este homem, ele lançou um livro. Este livro, repito, não é um psicólogo, não é um pastor, é um cardiologista. O nome do livro dele, qual é? Quem ama não adoece. Olha o nome do livro dele. Então, irmãos, é comprovado cientificamente, sentir-se amado faz bem. Faz bem para a saúde, para o coração, para a alma. Então, por que eu estou falando disso? Irmãos, pensemos assim. Se sentir-se amado por um ser humano faz tão bem assim, quanto não faria sentir-se amado por aquele ser, pelo Deus que criou o ser humano que nos faz sentir-se tão bem? Vou repetir isso. Se sentir-se amado por uma pessoa faz tão bem, quanto mais não vai fazer a gente se sentir bem ser amado pelo Deus que criou aquele ser humano. Eu vou dar um exemplo. A Vanessa, ela me ama. Então isso vai fazer bem? Eu vou ficar com a pressão boa? Eu vou estar com o meu coração bem, meu cérebro bem, meu emocional bem, minha imunidade bem. Mas o Deus que criou ela me ama. Então quando eu trago à mente isso, que Deus me ama, quanto bem não pode me fazer? Essa noite eu acredito que muitas pessoas estão aqui dizendo, será que Deus me ama? Será que Jesus me ama? O que faz nós duvidarmos do amor de Jesus por nós são os sofrimentos. Eu cito aqui 3 sofrimentos. Sofrimento emocional. Alguns de vocês hoje tomam remédio de psiquiatra. E aí ficam pensando assim, será que Deus me ama? Eu nunca imaginei que teria que ir num psiquiatra, ficar sentado lá e tomar remédio. Outros aqui tomam remédios para pressão, para o coração, ou para outra coisa qualquer, e pensam, será que Deus me ama? Se Deus me amasse, eu não ia ter tido câncer, eu não ia ter um problema de coração. Se Deus me amasse, será que Deus me ama? Em terceiro lugar, problemas financeiros. No Brasil, quem é que não tem ou teve problema financeiro? E os problemas financeiros fazem com que nós pensemos, será que Deus me ama? E eu quero lhe dizer essa noite, em nome de Jesus, Jesus te ama. Jesus ama você. E nós vemos isso na ceia. As 3 previsões que Jesus faz, irmãos, são maravilhosas. E eu quero falar sobre elas. E o meu objetivo é que elas fortaleçam em você, que você é amado sim. E que o diabo não vença essa batalha. Que você saia daqui sabendo que você é amada, você é amado por Jesus Cristo. E quando você crer nisso, vai fazer bem para o teu coração. É interessante que na pesquisa, sentir-se amado por uma pessoa ajuda o nosso corpo e a nossa alma. Mas ser amado por Jesus ajuda o corpo, a alma e o espírito. Porque nos dá a vida eterna e a salvação. Isso nenhum homem, mais maravilhoso que seja, ou mulher pode nos dar. Então nós vamos para essas 3 previsões. Primeira previsão. Qual é a primeira previsão que Jesus faz? Ele está sentado na ceia. Sentado naquela mesa. Ele está sentado numa mesa de madeira. E conforme o verso 17, haviam 12 homens ali. O título que eles recebem é apóstolos. Verso 17, perdão. Apóstolos. A palavra apóstolo é uma palavra grega que quer dizer mensageiros. Jesus escolheu 12 mensageiros para que, conforme diz Efésios 2, verso 20, a doutrina do Novo Testamento vem fundamentada nos apóstolos e nos profetas. Hoje nós só temos um Novo Testamento porque Deus levantou, através de Jesus, 12 apóstolos. No versículo 17, aqueles 12 homens que estavam sentados ali foram responsáveis para nos trazer o Novo Testamento, amém? Aqueles 12 homens que estavam sentados ali no verso 17 foram responsáveis para nos trazer o Novo Testamento. Mas dos 12, tinha um que era um diabo. A palavra diabo é uma palavra grega que quer dizer enganador. Ele era um endemoninhado. Ele era um filho do diabo.
Ele era um traidor. E Jesus fala então no versículo 18: tem alguém aqui nessa mesa que vai me trair? Tem alguém aqui que vai me trair? Jesus fala isso para aqueles 12 homens. 12 homens, um segredo, amém, irmãos? Disse para aqueles 12 homens, naquela noite pascal, uma noite que deveria ser de alegria, uma noite que deveria ser mais uma para tomar vinho e comer cordeiro, coisa típica do judeu. Mas não foi. O verso 18 diz, Jesus fala: olha, tem alguém aqui nessa mesa que vai me trair. É alguém que está comendo comigo. Então, verso 19, um por um começa. Não fui eu. Esse cara não sou eu. Não sou eu. Eu não sou. Eu não sou. Então Jesus no verso 20, ele enfatiza: não, tem alguém aqui sim. E então no versículo 21 ele fala: olha, o Filho do Homem tem que ser entregue à morte. Mas ai daquele pelo qual vem a traição. Ai daquele que trai o Filho do Homem. Irmãos, Jesus sabia que ele seria traído. Verso 18 é muito claro. Ele sabia, o verso 20 também. Ele sabia que ele seria traído por Judas Iscariotes. Ele sabia, ele não tinha dúvida. Mas mesmo assim, Jesus não tirou o pé do freio. Porque conforme ele disse: eu preciso ser traído. O Filho do Homem tem que ser entregue. Ele tem que ser traído para que se cumpra a Escritura. Se eu perguntasse aqui, quem aqui já foi traído? Certamente essa pergunta já faria vocês pensarem em adultério. E quem aqui não passou pela terrível experiência do adultério, diria: eu nunca fui traído. Mas ser traído não é só adultério. Permitam-me dar 2 exemplos de ser traído, como nós podemos ser traídos. Olha, ensinando como ser traído é bom. Deixa eu conceituar outras 2 formas de ser traído. Em primeiro lugar, a fofoca é uma forma de traição. Você está passando um problema no seu casamento, ou um problema familiar, e você está quase explodindo, querendo contar para as pessoas, para alguém, porque às vezes é assim. Às vezes a gente fala com Deus em oração, mas a gente quer falar para alguém que nos enxergue, alguém que a gente quer ver aquela cara dizendo: é do ser humano isso. Está escrito lá em Gálatas: leve os fardos uns dos outros. É do ser humano. É por isso que a psicologia cresce cada vez mais, porque as pessoas querem ter alguém na frente fazendo. É uma necessidade, nós queremos ter alguém. Isso é normal. Aí você vai e fala um problema de família, fala um problema de casamento para a pessoa, e a sua melhor amiga tem uma melhor amiga. E ela conta para essa amiga que tem uma melhor amiga, que conta para a amiga que tem uma melhor amiga. E com isso eu não estou querendo de forma nenhuma, irmãos, desaconselhar você de desabafar para um ser humano. Eu acho que todos nós temos a necessidade, sim, em alguns momentos, de abrir nosso coração para alguém, para uma irmã, para um irmão, ou até mesmo em alguns casos para um profissional. Isso é natural. O que eu estou querendo dizer é que algumas vezes nós erramos a pessoa que a gente vai desabafar. Nós erramos a pessoa que a gente vai abrir nosso coração e contar aquele segredo. E nós contamos, e aquilo vai vazando. E quando nós ficamos sabendo que aquela amiga que nós abrimos o coração, que aquele homem que nós abrimos o coração, que aquele pastor que a gente abriu o coração, ou às vezes até um psicólogo que você abriu o coração, que aquilo ali vazou, o que a gente sente? Eu fui traído. Não é isso? Eu fui traído. A minha confiança foi traída. Esse sentimento eu estou trazendo aqui, irmãos, para que nós pensemos o que Jesus sentiu quando ele estava sentado ali. O verso 26 diz que eles cantaram um hino. Judas Iscariotes ainda cantou do lado de Jesus. Ele ainda cantou. O verso 26 diz que eles cantaram um hino. Você imagina, você do lado de Judas, sabendo que ele vai te trair, e ele do teu lado: glória, glória, aleluia.
Irmãos, se fosse você, o que você faria com Judas? Já dava pegava o cálice e dava na cabeça dele, jogava vinho no rosto dele. Jesus não faz isso. Ele sabia que Judas iria traí-lo, mas ele não tirou o pé do freio e foi traído. Irmãos, a partir de hoje, quando você pensar que Jesus não te ama, quando os problemas de saúde te fizerem pensar que Jesus não te ama, quando os problemas emocionais te fizerem suspeitar que Jesus não te ama, quando os problemas físicos, familiares, financeiros e até da igreja, decepções com pessoas, te fizerem suspeitar que Jesus não te ama, traga à sua memória, Jesus sabia que ia ser traído e foi traído para que morresse no teu lugar e você estivesse aqui essa noite para ceiar. Ele sabia e ele não tirou o pé do freio. Se você soubesse que alguém iria te trair, você com certeza faria algo para impedir. Jesus sabia e não fez nada para que se cumprisse a Escritura e ele pudesse morrer pelos nossos pecados. Então a primeira previsão que Jesus faz é a previsão de que ele será traído. Essa é a primeira. A segunda previsão que Jesus faz é a forma que ele será morto. Jesus não somente sabia que ele morreria, ele não somente sabia a hora que ele morreria, que seria um dia depois, que Jesus ficaria pregado no madeiro das 9 horas da manhã até as 3 da tarde. Jesus ficou crucificado 6 horas e sendo sufocado aos poucos até morrer. Então ele não só sabia quando ele morreria, ele sabia de que forma. Ele pega o pão, e ele levanta o pão, ele dá graças pelo pão, e ele fala, isto é o meu corpo. E eles comem do pão. Depois Jesus pega o cálice, e ele fala então, no versículo 24, isto é o meu sangue da aliança. E aí ele fala algo interessante, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Quando ele escolhe esse verbo, quando ele escolhe essa palavrinha derramado, ele está apontando para a forma que ele morrerá. Então, quando você vê Jesus na cruz, o sangue dele está sendo derramado, está sendo vertido. A Bíblia nos conta que colocaram uma coroa de espinhos em Jesus, e o sangue dele é derramado. Furaram suas mãos, e o sangue dele é derramado. Furaram o seu lado, e o sangue dele é derramado. Furaram os seus pés, e o sangue dele é derramado. Ele já sabia, no verso 24, a forma que ele iria morrer. Então ele fala no versículo 24, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Irmãos, se você soubesse o dia que você ia morrer e a forma como você iria morrer, você iria fazer algo para impedir? Vamos dizer que alguém chegasse para você e dissesse para você, olha, você vai morrer amanhã, segunda-feira, amanhã é segunda-feira, na porta da Igreja Batista Santa Cruz. Qual é o último lugar que você estaria amanhã? Na porta da Igreja Batista Santa Cruz. Jesus não. Ele sabia que ele seria pregado e ele não fugiu do seu trajeto. Ele vai e dá a sua vida por nós. No ano de 2001, aconteceu algo catastrófico que ficou marcado e até hoje as escolas estudam sobre isso. No ano de 2001, aconteceu um atentado nas Torres Gêmeas. E naquele ano, a Folha UOL lançou então quantas pessoas morreram naquele atentado. E conforme a Folha UOL, morreram mais de 3.000 pessoas, contando os terroristas. Morreram muita gente, mais de 3.000. 11 de setembro não é mais um dia normal no nosso calendário. E olha que nós somos brasileiros. Agora, deixa eu tomar uma água e falar.
Agora eu quero que você imagine como foi o dia 8 de setembro desses homens que morreram. Como foi o dia 8 de setembro das mulheres que morreram? Como foi o dia 8 de setembro das crianças que morreram? Normal. Foi um dia? Foi um dia? E como é que foi o dia 9 de setembro deles? E o dia 10? E o dia 11? Eles não imaginavam a forma que eles morreriam. Mas se alguém os tivesse avisado que no dia 11 de setembro aviões estariam atacando, batendo nas torres gêmeas, o que eles fariam? Eles não iriam lá. Jesus, ele está na mesa da ceia. Ele sabe que vão matar ele. Ele sabe que ele será pregado, que ficará pendurado 6 horas. Ele sabe, mas ele simplesmente pega o cálice e o pão e diz: façam isso em memória de mim, porque eu tenho que morrer pela humanidade. Eu tenho que morrer em favor de, verso 24, eu tenho que morrer em favor de muitos. Jesus não tirou o pé do acelerador e você ainda diz que Jesus não te ama? Jesus te ama. Quando você tiver dúvida que Jesus te ama, quando você tiver problemas de saúde, se encontrar numa fila incontável do SUS, quando você estiver com alguém que você ama sofrendo, quando você passar um problema terrível, lembre, como que Jesus não me ama? Ele sabia a forma que ele morreria. Ele pega o pão e diz: isto é o meu corpo. Ele pega o cálice e fala em relação ao vinho: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. E ele não tira o pé do acelerador. E quando disseram para Jesus: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Ele não desceu, mas ele poderia ter descido. Mas ele não desceu porque ele te ama. Jesus te ama. Nós não podemos esquecer. Portanto, a primeira previsão que Jesus fez é que ele sabia que ele seria traído e ele foi traído. A segunda previsão, ele sabia como ele iria morrer e ele morreu daquela forma na cruz do madeiro. Mas então nós temos uma terceira previsão que se encontra no versículo 25. Esta previsão é que ele prevê a sua segunda vinda. Eu quero dizer algo, eu quero que você diga amém. Jesus vai voltar. Amém. Esta é a previsão que se encontra no versículo 25, quando ele fala assim: olha, eu não vou beber mais do fruto da videira. Mas aí ele fala uma expressão que se encontra no versículo 25. Qual é a expressão que se encontra no versículo 25? É a expressão até aquele dia. Eu não vou beber do fruto da videira até aquele dia. Que dia? Qual é o dia que ele vai beber do fruto da videira novamente, irmãos? Quais são as 3 últimas palavras do versículo 25? Quais são as 3 últimas palavras do versículo 25? Reino de Deus. Qual é o dia? É o dia do reino de Deus. Jesus voltará, instaurará o seu reino, vai sentar conosco na mesa e nós vamos tomar um vinho, amém, irmãos? E é interessante que ele fala assim: o vinho novo. Fala de um vinho novo. E os teólogos ficam queimando neurônios para saber como é que esse vinho novo é com uva, é fermentado, tem álcool. Irmãos, eu não quero saber como é que é. Eu quero beber o vinho novo. Então, quando Jesus fala isso, é algo muito marcante. Ele fala: olha, eu não vou beber do fruto da videira até aquele dia. Mas quando chegar o dia do reino de Deus, ele beberá o vinho novo. Irmãos, Jesus, ele está aqui hoje nessa noite. Porque Jesus é Deus. Sendo Deus, ele é onipresente. Sendo onipresente, ele está em todos os lugares. Então Jesus está aqui. Jesus está aqui. Mas Jesus não vai ceiar conosco. Quem é que vai beber do cálice? Você e eu. Mas Jesus não. Jesus não vai beber nada. Ele vai ficar aqui. Ele vai ficar aqui assistindo nós beber, assistindo nós comer, mas ele não vai beber nada. Mas naquele dia, diz o versículo 25, ele vai beber conosco. Jesus vai ceiar conosco. Eu não sei se você já visitou alguém que a pessoa te serve um banquete e você fala: senta, irmã, come também, senta, irmão. Não, eu estou sem fome.
A gente não se sente à vontade. A gente quer que a pessoa que está nos recebendo na casa dela também coma. Jesus é assim, irmãos. Hoje Jesus serviu isso aqui para nós. E Ele está dizendo para nós, sentem e comam. Mas chegará o dia que Ele sentará contigo e comigo, e Ele comerá e beberá de um vinho novo. E nós aguardamos isso. Quando você pensar, será que Jesus me ama? Olha esses problemas que eu tenho enfrentado. Olha essas lutas que eu tenho enfrentado. Lembre, se Jesus não te amasse, Ele não voltaria para te buscar. Se Jesus não se importasse contigo, Ele não ia nem voltar. Ele ia deixar você aqui apodrecer na terra. Mas Ele prometeu que irá voltar. Alguns de vocês estão ansiosos pela vinda de Jesus. Esses tempos me falaram, Samuel, tu viu falar da inteligência artificial? Será que agora é o fim dos tempos? As pessoas têm uma ansiedade para que seja o fim dos tempos. Porque há uma dúvida, será que Jesus não vai voltar? 2 guerras mundiais. O que falta? Uma pandemia. O que falta para Ele voltar? Estamos ansiosos, queremos que Ele volte, mas calma. Desde a queda de Adão e Eva, há uma promessa pela primeira vinda de Jesus. O livro de Gênesis tem 50 capítulos. 50. Durante todos aqueles 50 capítulos e muitos anos, Jesus não veio para se tornar o Messias. Veio o livro de Êxodo, Jesus não veio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Jesus não veio. Todo o Antigo Testamento, Ele não veio. O livro de Isaías falava sobre detalhes sobre a morte de Jesus e Ele não veio. Entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus existem 400 anos de espera e Ele não veio. Mas um dia, irmãos, um dia em Belém, ouviu-se a voz de uma criança chorando. Tipo aqueles assim, tá vendo? Quem era o bebê? Era o Messias. Anos para chegar, anos para fim, anos para nascer. Guerras, mortes, reinos levantados e caídos, exílios, e parecia que o bebê não ia nascer, e ele nasceu. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Assim também será a segunda vinda do Filho do Homem. Diz a Bíblia no Novo Testamento que as pessoas estão comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, mas será como os dias de Noé. De repente, chega o dilúvio. Jesus veio a primeira vez como um bebê mortal, como um bebê que veio para morrer, como um cordeiro. Mas Jesus voltará como soberano da criação, como um leão. Nós precisamos esperar. A ceia que nós estamos hoje para fazer, ela é sombra de uma ceia que está nos aguardando. E nós vamos fazer o que foi lido no primeiro texto aqui da noite. Vamos ceiar até que Jesus venha. E Jesus voltará e nós sentaremos à mesa com Ele. Ele demorou para nascer, demora para voltar também. Mas quando Ele vier, aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Três previsões. Quando nós lemos esse texto, no versículo 17 até o versículo 26, a gente não vê essas três previsões. Mas quando a gente vai lendo com calma, e assim que nós temos que ler a Bíblia com calma, algumas pessoas têm aquela coisa de eu tenho que ler a Bíblia em um ano. Calma, leia, releia. Leia de novo, até você entender o texto. Não tenha pressa. São 66 livros, é muita coisa. Leia aos poucos. Quando nós lemos no relance, parece que não tem previsão nenhuma ali. Mas quando a gente vai lendo aos poucos, a gente vê, opa, já tem uma previsão aqui no versículo 28. O que ele está prevendo no verso 28? Ele vai ser traído. Tem uma outra profecia aqui, uma previsão no verso 24. O que ele está prevendo no verso 24? A forma que ele vai morrer. E no verso 25, outra previsão. A sua segunda vinda no reino do seu Pai.
Irmãos, 3 previsões ficaram registradas e estão registradas neste evangelho há 2000 anos, alimentando a fé dos cristãos. Eu quero encerrar essa mensagem fazendo algumas perguntas para você. Se você tivesse permitido que alguém apunhalasse você só para ajudar alguém, se você tivesse permitido que alguém torturasse você para ajudar alguém, como você se sentiria se essa pessoa mandasse uma carta para você dizendo que ela não se sente amada por você? Vou repetir essa pergunta. Se você tivesse sido apunhalado por alguém para abençoar alguém, se você tivesse sido torturado por alguém para abençoar alguém, e este alguém que foi abençoado por ti mandasse uma carta para você dizendo que você não o ama, como você se sentiria? Pois é mais ou menos isso que Jesus sente quando ele vê a igreja dizendo que Jesus não a ama. É isso que Jesus sente quando ele vê cristãos dizendo que não são amados por Jesus. Mulheres que dizem que não são amadas por Jesus, que permitem que o sofrimento de agora apague o que foi feito há 2000 anos, que as lutas de agora nos façam esquecer do que aconteceu há 2000 anos. Irmãos, todo o sofrimento que Jesus passou por nós, ele sabia e ele topou. Ele sabia e ele topou. Ele sabia que seria traído e topou ser traído para que se cumprisse a Escritura. Ele sabia que ele morreria daquela forma e ele topou morrer daquela forma. Mas, irmãos, dessas 3 previsões, falta uma se cumprir. Destas 3 previsões, falta uma se cumprir. Jesus falou que ia ser traído, e ele foi. Jesus falou que ele morreria de forma tortuosa, e ele foi. Foi morto de forma tortuosa. E Jesus falou que ele vai voltar. Até agora, tudo que ele prometeu, tudo que ele previu, até agora, ele acertou. Só falta uma coisa. Então, quem acertou até agora, é muito possível que vai acertar a última também. Jesus voltará. E ele vai buscar aqueles que estão ceando, para cearem com ele no reino do Pai dele. Vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer, Deus. Te agradecer, Senhor, por estarmos aqui nessa noite. Nós não estamos aqui por uma conquista nossa. Nós estamos aqui porque o Senhor conquistou isso. O Senhor conquistou isso. Há 2000 anos atrás, Deus, o Senhor deu o seu único filho. E o seu filho, como diz Filipenses 2, ele foi obediente. Obediente ao Pai até a morte de cruz. Jesus sentou naquela mesa, numa mesa parecida com essa, mais rústica, mas uma mesa. Era apenas uma mesa, mas aquela mesa se tornou o palco da humanidade. Naquela mesa haviam 2 elementos, o cálice e o pão. E ele falou que ele ia ser traído, Jesus. Que Jesus seria traído, meu Pai. E o teu filho, mesmo assim, mesmo quando ele disse, afasta de mim esse cálice, depois ele fala, contudo seja feita a tua vontade. E ele tomou o cálice, e o cálice era a cruz. Jesus sabia que ia ser traído, permitiu-se ser traído. O soberano da criação permitiu ser traído. Ele sabia a forma horrenda que morreria e aceitou morrer daquela forma horrenda. E ele sabia e sabe que ele vai voltar. E ele voltará para ceiar com os que ceiam. Voltará para ceiar com os que ceiam. E nós vamos beber um vinho novo. Nós não sabemos como é esse vinho, mas nós o queremos para que as bodas do Cordeiro possam contar com a presença de cada um de nós aqui. Que o Senhor, quando voltar, lembra-te de nós que estamos aqui ceando em memória do teu Filho morto na cruz. Em nome de Jesus. Se alguém chegou aqui se sentindo desprezado pelos céus, sentindo-se desprezado por Deus, sentindo-se desprezado por Jesus, esquecido por Cristo, que essa palavra de alguma forma possa ter produzido fé nessa pessoa, para que ela possa lembrar, como posso dizer que Jesus não me ama, se ele foi traído
para me salvar? Como posso dizer que Ele me esqueceu, se Ele foi crucificado para me salvar? Como posso dizer que Ele não me ama, se Ele quer voltar para me buscar? Eu sou sim amado por Deus, e que assim seja. Jesus nos ama. Nós queremos, Pai, declarar que o Teu Filho nos ama. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar esse louvor que a Vanessa está tocando. O João pode vir também. Que esse louvor possa completar o que você ouviu da mensagem de agora. Diga isso.
sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Glória a Deus. 3 previsões. Talvez você já tenha lido esse texto tantas vezes, mas você nunca conseguiu ver essas 3 previsões. Mas agora você viu. Do verso 17 ao 26, 3 previsões aparecem. A primeira, Jesus sabia que ia ser traído. A segunda, a forma que ele morreria. E a terceira, que ele voltaria para instaurar o reino do Pai dele. Jesus sabe o futuro. Ele sabe, inclusive, se você vai chegar até o final ou não. Mas você, pela fé, tem a segurança que você vai chegar até o final. Vou pedir então para você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 11, versículo 23, onde nós leremos o texto que Paulo escreve sobre esse evento tão grandioso chamado Ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 23 nos diz assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou um cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Nós vamos ter o período da ceia agora. Quem pode ceiar? Todos são convidados para ceiar. E por isso, Deus convida todos ao batismo. O batismo é o primeiro ato. O primeiro ato que Deus nos convida para que pela fé em Jesus Cristo nós possamos descer as águas do batismo. Quem pode ceiar? Aquele que é batizado. Que é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por imersão. Então, se você é batizado, você pode ceiar. Mas tem uma outra questão também. Quem pode ceiar? É aquele que é batizado e que deseja viver uma vida de santidade. Se você se sente tão distante de Deus e não deseja consertar a sua vida, eu sugiro que por enquanto você não ceie. A ceia não é para perfeitos, a ceia é para arrependidos. Então, se você não está arrependido, não há necessidade de você cear agora. Mas o desejo de Deus é que todo aquele que está aqui hoje, todos que estamos aqui, nos arrependamos. Nós não podemos também pensar: eu não estou arrependido, está tudo bem, quando eu tiver eu ceio. Não! Deus quer que nos arrependamos. Então, nesse momento, se você já é batizado, mas se sente longe de Deus, o convite de Deus para ti é que você se arrependa do seu pecado, dos seus erros, da forma como você tem vivido. E se você tem olhado para dentro de si e dito: pastor, eu não mereço ceiar, ninguém merece ceiar, apenas arrependa-se e vamos ceiar todos juntos. Então nós cantaremos o louvor, e você que se encontra dentro desse perfil, você pode pegar o seu elemento do pão e do cálice. E se você ainda não é batizado, decida ser batizado esse ano ainda. E se você é batizado, arrependa-se agora, para que você possa ceiar, porque um dia nós ceiaremos no reino de Deus. Enquanto cantamos esse louvor, você pode vir à frente e pegar o elemento do pão e do cálice.
adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. O amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. O amor assim o mundo não conheceu. O altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Por o altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Jesus, ele não foi emboscado desde que Jesus se fez menino. Ele sabia do projeto do Pai dele para ele. É como ele disse: tem que se cumprir a Escritura. Jesus sabia que ia ser traído. Aquela dor da traição que dói lá no peito, aquela dor da traição que faz a gente sentir-se às vezes um bobo, uma boba. Jesus permitiu sentir-se assim, sentir a dor de ser traído por um apóstolo, alguém que ele tinha separado para ser um mensageiro do Novo Testamento. Mas ele fez isso para que você estivesse aqui essa noite ceando. Ele sabia que ele iria morrer daquela forma horrenda, pregado como um bicho, mas ele aceitou e morreu pelo meu e pelo teu pecado, para que pudéssemos estar aqui hoje justificados na hora da ceia. E ele previu que ele voltará para buscar aqueles que hoje ceiam com ele nessa terra caída. Um dia ceiarão no reino de Deus.
e nós beberemos um vinho novo. Quero convidar você, portanto, a pegar o elemento do pão na sua mão. Simboliza o corpo de Jesus. Jesus não era um fantasma. Ele não era um fantasma. Jesus, ele tinha nervos, ossos, células, célula nervosa, de tudo que um ser humano tem. O que o seu filho tem, Jesus tinha. A dor que ele sentiu na cruz foi real, verdadeira. Mas ele não desceu da cruz, glória a Deus. Ele não desceu da cruz, ali ele ficou 6 horas, das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. Ele ficou pregado na cruz, vertendo sangue, para que se cumprisse o versículo 24, sangue derramado. O sangue da aliança. E hoje nós estamos numa aliança que é baseada no sangue de Jesus. Vamos dar graças então pelo pão. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus da igreja, nós vamos a Ti através do Teu Filho nesse momento, contando com a intercessão do Espírito Santo, pedindo-te, Pai Celestial, que Tu possa olhar no nosso semblante agora, olhar o nosso coração e ver que nós cremos que o Teu Filho morreu pelos nossos pecados. Cremos que nenhum pecado nosso ficou fora do sacrifício de Jesus. Nenhum pecado nosso ficou na margem do sacrifício. O corpo de Jesus foi dado em favor de muitos, diz o versículo 24. E nós declaramos que cremos nisso e queremos comer em memória do Teu Filho até aquele dia. Em nome de Jesus, amém. Coma do pão em nome de Jesus. No altar da adoração, seja assim. Pegue o cálice nesse momento. Há 2000 anos atrás, Jesus se fez homem. Ele sempre existiu. Jesus nunca começou a existir. Ele sempre existiu. Ele é o eterno Filho do Pai. O Evangelho de João diz que no princípio Jesus já estava com o Pai. Mas a Bíblia diz que Jesus se fez homem. Ele nasceu de uma virgem chamada Maria. E ele tornou-se o substituto de todos os pecadores na cruz do Calvário. Oremos ao Pai. Damos-te graça, Pai, pelo elemento do cálice. O Teu Filho disse que Ele não beberia do fruto da videira até aquele dia, mas que quando Ele voltar no reino de Deus, Ele irá ceiar conosco e tomar um vinho novo. Hoje nós ceiamos na presença de Jesus, mas haverá um dia que ceiaremos com Jesus. Hoje nós ceiamos na presença, mas haverá um tempo que ceiaremos com. Jesus sentará do nosso lado. Nós veremos Ele beber, veremos Ele sorrir, e ali estará a pessoa mais importante da nossa existência. Ele olhará para nós e nós sentiremos o seu amor incondicional. Damos-te graça pelo cálice, em nome de Jesus. Amém. Beba do cálice.
Jesus. Nome de Jesus, meu Rei. Ó, como lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, como lindo esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Jesus. Que bom que você veio aqui essa noite. Que bom que cada um de vocês que está aqui vier. Que bom que você veio, porque você está treinando para ceiar com Jesus no reino do Pai dele. Quantos vão ceiar no reino de Deus? Amém. Então nós oraremos agora nesse momento, encerrando esse período maravilhoso. Você que assistiu o culto em casa, ceia é na igreja, né? A não ser que você esteja enfermo ou por questão de trabalho, venha para a igreja ceiar, estar com os teus irmãos. Mas louvamos a Deus pela tua vida também. Vamos orar então encerrando. A Vanessa orará encerrando o culto. Posteriormente tem um abraço que está do seu lado. Deseja a ela uma boa semana e diga: Jesus chama. Amém. Vamos orar, amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor nos dê uma semana muito abençoada, amém? Nós temos um casal que veio na sexta no nosso seminário, não estava, né? Mas hoje estão aqui. Como que é o nome de vocês mesmo? Isso, Gerson e a Fernanda. Deus abençoe e voltem sempre. Esta casa é sua também, amém? Irmãos, vamos orar agradecendo a Deus. Depois nós vamos cantar uma canção, mas você pode cumprimentar quem está do seu lado aí, desejando uma excelente semana. E se o Senhor nos permitir, semana que vem estamos aqui, amém? Deus, obrigado, Senhor. Te louvamos, agradecemos ao teu nome, Jesus, por este culto, esse momento que nós participamos, Senhor, da tua ceia, Senhor, onde lembramos o quão sacrifício o Senhor fez naquela cruz por nós, Pai. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigada, Jesus, porque o teu amor, ele se renova todos os dias da nossa vida, Senhor. Deus, abençoamos, Pai, a semana de cada um dos nossos irmãos que aqui estão. Deus, que o Senhor nos dê uma semana abençoada em tudo que temos para fazer, Senhor. Nos leve em segurança para a nossa casa, Senhor. E que, se for da tua vontade, Senhor, não voltar, nós possamos estar aqui, Jesus, no próximo final de semana para juntos cultuarmos ao teu nome, Senhor, e engrandecermos a ti, o único Deus a ser exaltado aqui neste lugar. Fica conosco, Pai, que não possamos, aliás, que ao sairmos daqui possamos continuar na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deseja essa pessoa uma boa semana.